o pesquisador Marcelo Tadeu Marim, da Unesp de Araraquara, fala sobre drogas, álcool e suas consequências. Ele e sua equipe realizam estudos sobre a neurobiologia da dependência do uso de entorpecentes, atrelado ao estresse e suas consequências sobre doenças psiquiátricas. Além disso, Marim desenvolve as duas linhas de pesquisa utilizando modelos animais, ratos e camundongos. A ideia é observar as alterações que ocorrem no cérebro sujeito aos efeitos do estresse ou da droga. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está no ar. Bem-vindas e bem-vindos. E como vocês puderam ver, na abertura do programa desta semana, nós vamos falar sobre drogas, álcool e suas consequências. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor Marcelo Marim, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do campus de Araraquara da Unesp. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Antes da gente entrar no tema principal, nós queremos saber a sua trajetória acadêmica, a sua formação acadêmica. Bem, a grande parte da minha história está aqui mesmo, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Eu me formei nessa faculdade, assim, uma faculdade já de 97 anos, né? Eu fiz o curso de graduação em farmácia aqui. Fiz a pós-graduação também associada a essa faculdade. Então, existe um programa de pós-graduação chamado Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, na qual une o campus de Araraquara mais a UFSCar, que é mais ou menos próximo aqui da nossa cidade. Então, eu fiz o doutorado aqui, próximo, e depois fiz até uma experiência no exterior, um estágio de doutorado nos Estados Unidos. Fui trabalhar numa outra instituição, numa instituição federal em Minas Gerais, e depois acabei sendo contratado nessa mesma faculdade que eu me formei. Que é a Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E hoje o senhor pertence ao departamento? Departamento de Princípios Ativos Naturais e Toxicologia. Para quem está nos vendo, que ambiente é esse? Onde é que nós estamos? Aqui nós estamos no Laboratório de Neuropsicofarmacologia. É um laboratório dentro desse departamento, que é o PANT, Princípios Ativos Naturais e Toxicologia, em que os professores que dão aula de farmacologia fazem pesquisa na área e também ministram outras atividades associadas a esse tema, ficam. Detalhadamente agora, com calma, drogas, álcool e suas consequências. Quer dizer, drogas pode ser outros tipos de drogas, como a cocaína, a maconha e tal, mas o principal top mesmo é o álcool. Por que pesquisar isso, professor? Exatamente. Assim, a minha história de pesquisa até começou com outras drogas. Então, por exemplo, no doutorado eu pesquisava sobre cocaína. Mas nós acabamos encontrando alguns problemas, por exemplo, com relação às leis. Então, apesar de nós estarmos aqui fazendo um uso legal da substância, então pesquisando como essa substância até experimentalmente, atua, né? Um uso experimental em animais, é difícil adquirir essa substância. É muito controlado, né? É muito controlado, e aí para conseguir todas as autorizações e fazer pesquisa, a burocracia atrapalha. E aí nós começamos a migrar para substâncias lícitas, como nicotina e também o álcool. Mas, no fundo, isso até foi importante porque o álcool é a substância que causa dependência, né? Então, é a droga que mais causa problemas. Se nós formos comparar substâncias lícitas, como álcool e tabaco, com as ilícitas são muito mais utilizadas. E até se nós compararmos os problemas para o usuário e para as pessoas que cercam esse usuário, o álcool realmente é a substância que causa mais dano social. Então, pesquisas com essas substâncias são até mais impactantes do que substâncias ilícitas, como maconha, cocaína e outras. Nas suas pesquisas, para quem está nos assistindo, quais são os danos maiores e mais visíveis no seu ponto de vista? Sim. Olha, o álcool, assim, ele praticamente prejudica todo o organismo. Tradicionalmente, quando nós pensamos em um indivíduo que abusa, que consome uma grande quantidade de álcool, nós lembramos de problemas no fígado. Então é tradicional isso. Mas o álcool também aumenta o risco de vários tipos de câncer, por exemplo, câncer de boca, câncer de garganta, até câncer de mama. Mas atualmente eu creio que os maiores problemas ou as
partes do nosso organismo mais impactadas pelo álcool é o sistema nervoso. Doenças psiquiátricas são mais incidentes em consumidores regulares e em grande quantidade de álcool. Para quem está nos vendo, dá para a gente o senhor passar uma noção o que é o excesso e o que é moderado e o que é normal? Sim. É um pouco difícil de classificar, porque depende bastante de cada indivíduo. O importante é que o consumo em pequenas quantidades e espalhado no tempo, em geral, não causa grandes danos. Mas nós temos aquele indivíduo que também consome de vez em quando, mas quando consome em grande quantidade. E ele tem problemas. Tanto problema para a saúde, como, por exemplo, beber e dirigir depois de uma festa e se envolver num acidente. Mas o grande problema mesmo é a dependência. E a forma de classificar o indivíduo dependente ou não, ela tem o seu centro como a perda do controle. Então, como nós podemos falar que um indivíduo é dependente de tal droga? Ele não consegue parar isso? É o que não consegue parar. Tipo, ele começa a consumir e ele tem uma vontade tão intensa, uma fissura, que é uma vontade tão intensa que ele não consegue segurar o seu comportamento e não consumir. E chega ao ponto do indivíduo, mesmo reconhecendo os problemas que a droga faz, ele não consegue parar. Então veja que é um problema bem grave. Que, em geral, e é um problema social também, né? Social. Então, por exemplo, violência na família, violência em festas, problemas de trânsito são muito comuns em usuários de álcool. Né? Exatamente. Aí o indivíduo dependente, ele tem noção que ele tem que trabalhar amanhã. Então ele não poderia beber, mas mesmo assim ele não consegue se segurar, ele não tem controle, bebe e tem um monte de danos sociais. Agora, vocês estudam tudo isso relacionados com animais, dentro de protocolos, né? Vocês não atuam com o ser humano. Não, aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, nessa área, nós não trabalhamos com humanos. Então nós usamos modelos animais, então ratos e camundongos. Tentamos simular o que acontece no ser humano, pelo menos parte do que acontece no ser humano, naquele modelo animal. Estudamos o comportamento desse animal e depois o que acontece naquele organismo, estudando um determinado órgão, principalmente o cérebro do animal. Perfeito. Nós estamos chegando ao final deste bloco. O senhor também dá aula na pós-graduação? Também. Tem orientados que vão conversar com a gente também. E no bloco seguinte nós vamos detalhar os protocolos, como é que vocês atuam com esses animais, bem como imagens dos experimentos que vocês realizam. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela, marcelo.marim@unesp.br. Para você ver e conhecer mais sobre o campus de Araraquara da Unesp, também está aí o site www.fcfar.unesp.br. Para você ver e rever programas na nossa TV, www.tv.unesp.br. É um breve intervalo e o Ciência Sem Limites volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. E como vocês podem ver, o assunto do programa desta semana, estamos falando sobre drogas, álcool e suas consequências. Ao nosso lado está o professor e pesquisador Marcelo Marim, aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do campus de Araraquara da Unesp. Professor, detalhamos de um modo geral no bloco anterior sobre as suas pesquisas. Especificamente, queria que o senhor explicasse o protocolo, a metodologia. Vocês atuam com camundongos e ratos, né? Isso. E tentando passar o máximo possível para o ser humano as consequências observadas nesses animais. Como é que vocês trabalham nessa pesquisa? Sim. Vejam que o consumo de drogas e alterações emocionais são coisas bem complexas. Então é bem difícil simular tudo no modelo animal. Mas nós tentamos simular pelo menos em partes. Então nós temos alguns experimentos, por exemplo, que envolvem a busca pelo consumo da droga. Então o álcool facilita um pouco isso, pois apesar dos pequenos animais como ratos e camundongos não procurarem de forma tão intensa o consumo oral de álcool, nós podemos diluí-lo em pequenas concentrações e oferecer 2 pequenas garrafinhas na gaiola onde está o animal. Então aí o animal pode escolher se ele consome a garrafinha de água ou de solução com álcool.
E o que vocês observaram? Ele chega a consumir a quantidade com álcool? Ele consome. O problema é que não consome em grandes quantidades. Então dá para avaliar o quanto ele procura a solução de álcool, mas dependendo do teste, nós temos que criar uma outra forma de dar o álcool em grandes quantidades para o animal. Nele. Por exemplo, uma injeção com uma solução de álcool. Somente assim que a gente consegue ver, por exemplo, o animal ficar mais sonolento, ter aquele efeito mais intenso da embriaguez. E nesse caso, quando vocês observam, qual é a sequela ou qual é as consequências, os efeitos colaterais para esses animais? Além de ser sonolência, ele pode ter um estresse? Pode ter. Então nós investigamos principalmente as alterações emocionais causadas pelas drogas. Irritabilidade? Por exemplo, irritabilidade ou comportamentos semelhantes à depressão ou ansiedade depois do uso crônico do álcool. Então, se nós pensarmos em humanos, é muito comum um indivíduo dependente de bebida alcoólica, se ele tenta parar, ou mesmo não tentando, mesmo continuando consumindo a bebida alcoólica, ele pode ter uma ansiedade crônica ou depressão. Então, existem testes em que a gente pode expor o rato ou camundongo em alguns aparatos para avaliar comportamentos semelhantes à depressão ou semelhantes à ansiedade. Então, nós focamos nessas alterações. E tem algum estudo relacionado a medicamentos para esses casos? Tem, sim. Em humanos, nós não temos tratamentos específicos para dependência. A maioria dos tratamentos são para tratar alguns sintomas. Então, por exemplo, o indivíduo alcoolista, de repente ele resolve parar de consumir álcool. Momentos depois que ele para de consumir, horas a dias, ele fica muito ansioso. Então, ele pode tomar um medicamento para aliviar a sua ansiedade. Mas medicamentos que fazem ele ter uma facilidade de ficar abstinente ou evitar recaídas são pouco eficazes, funcionam para somente parte dos indivíduos. O senhor tem uma orientada de iniciação científica que pesquisa alguma droga sintética nesse sentido e tem um orientado que pesquisa o estresse, a Marcela e o Gessinger. Exatamente. Vamos ver o que eles têm a nos dizer? Roda o VT. A pesquisa que eu realizo aqui com o professor Marcelo, ela é baseada na síntese de moléculas que vem da Unifesp, de um professor lá. E a gente testa essas novas moléculas para ver se elas inibem a convulsão em modelos animais. Então, basicamente, essas moléculas elas são antagonistas H3. Antagonista quer dizer que ela meio que vai bloquear os receptores H3. E H3 são receptores de histamina. O receptor, basicamente, uma molécula vai se ligar nele e desencadear diversas alterações na célula que vão interferir no comportamento. A gente está tentando ver se você inibindo a ligação da histamina nesse receptor pode influenciar na inibição da convulsão. Mas alinhado a isso, a gente também está testando essa molécula para ver se ela tem um potencial na melhora da memória ou na depressão, se ela não interfere na depressão ou até melhora sintomas depressivos. E tudo isso em modelo animal. Então a gente faz testes nos animais padronizados para ver memória a curto prazo e também ver comportamentos relacionados à depressão. E nesses testes a gente já está vendo alguns efeitos positivos. Então pode ser que essas novas moléculas elas não sejam tão eficazes no tratamento das convulsões, mas eficazes em tratamento de memória e depressão. Na minha pesquisa, eu tento entender como que existem indivíduos que, quando passam por um período de estresse na vida, eles acabam desenvolvendo doenças relacionadas a esse estresse, como ansiedade, depressão, dependência ao uso de drogas, e como alguns indivíduos, mesmo passando pelo mesmo período de estresse, pelas mesmas situações estressantes, eles não desenvolvem essas doenças. Então a gente usa aqui no laboratório técnicas para tentar entender a diferença entre esses indivíduos e pensar no futuro em tratamentos
que possam reverter, por exemplo, possam tratar, por exemplo, a depressão ou a ansiedade ou a dependência de drogas. Alguns resultados preliminares são que quando a gente avalia o cérebro de ratos que foram expostos a um período prolongado de estresse, existem diferenças no cérebro entre os animais que desenvolveram o que a gente chama de comportamentos relacionados à depressão, que é a maneira que a gente usa para estudar essa doença nesses animais, e os animais que não desenvolveram essa doença. Então, nos animais que a gente chama de susceptíveis ao estresse, ou seja, aqueles que sofreram as consequências do estresse e tiveram uma alteração, um aumento desses comportamentos relacionados à depressão, eles possuem um aumento de algumas proteínas no cérebro deles, e esse aumento ele é diferente do que é visto nos animais que não sofreram essas alterações relacionadas à depressão. Além disso, nós vimos que nos animais que sofreram as consequências do estresse, ou seja, os animais susceptíveis ao estresse, quando expostos ao consumo de etanol e esses animais são privados desse etanol, quando a gente oferece de novo o etanol para esses animais, eles consomem bem mais o etanol do que os animais que não sofreram as consequências ao estresse, mostrando que além de alterações relacionadas à depressão, esses animais também possuem uma propensão ao consumo de drogas. A nossa pesquisa ainda tenta encontrar tratamentos mais efetivos para a depressão. Hoje nós estamos estudando um fármaco que ele já é disponível nas farmácias, é um fármaco relativamente seguro, que é a N-acetilcisteína, e a gente tenta dar uma nova utilização para esse fármaco. Ele é um fármaco utilizado comumente para o tratamento, por exemplo, de aumento do muco nos pulmões. Então ele é um fármaco que a gente chama que ele é mucolítico, porque ele diminui o muco, o vulgo catarro. Mas também nós vimos que ele pode ser importante no tratamento da depressão. E alguns resultados preliminares do nosso laboratório mostram que esses animais que sofrem com o estresse, quando eles são tratados com a N-acetilcisteína, a gente consegue reverter algumas dessas alterações. Professor, parabéns pelo depoimento dos orientados. A gente vê que estão bem engajados na pesquisa, né? Realmente. Professor, além disso tudo, vocês pesquisam a parte o exercício físico, está dentro do contexto da sua pesquisa? Também. Então, assim, por um lado, nós investigamos o estresse, principalmente no fato do estresse piorar alguns comportamentos, piorar o efeito da droga, causar recaída ao etanol. E por outro lado, a gente está investigando também fatores de proteção. E nesse contexto, o exercício físico é uma coisa que, em geral, causa consequências benéficas para o organismo, pode até reduzir o consumo do álcool. Nós chegamos ao final de mais um bloco e vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência. O Ciência Sem Limites está de volta. E como vocês podem ver, o assunto é drogas, álcool e suas consequências. Sobre esse assunto, ao nosso lado, o pesquisador e professor Marcelo Marim, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do campus de Araraquara da Unesp. Professor, terminamos o bloco falando quais os exercícios ou que tipos de exercícios, exercícios moderados, exercícios intensos. Isso aí beneficia só a parte física ou o cérebro também da pessoa? Também o cérebro. Então, é muito comum a associação de exercício físico ao tratamento de alguma doença do sistema nervoso. E até lugares em que o tratamento do dependente de drogas se baseia, dentre outras coisas, na prática regular de atividade física. Quando se fala em prática regular, no mínimo 3, 4 vezes por semana? Normalmente 3 vezes por semana, mas é um pouco variável assim. O importante é que, no mínimo, alguma atividade física sempre faz bem, se não for com exagero. Seja intensa ou moderada, né? Uma caminhada, pode ser uma hora de caminhada, uma corrida ou até musculação mesmo. Nós temos notado, e a mídia tem divulgado, que o consumo exagerado de álcool, principalmente com os jovens, tem se elevado. Exato. Consequentemente, começa na família e tem se transportado até pelo meio acadêmico. Sim. Né?
e muitos conflitos gerando o estresse até da própria família. Vocês já pesquisaram algo nesse sentido? Já, um pouco. Então, há um tempo atrás, nós estudávamos até animais adolescentes. Então, da mesma forma que nós temos os humanos adolescentes que são mais ativos, buscam mais novidades, os ratos também. Existe um período da sua vida que ele é considerado adolescente. E é possível ver diferença na sensibilidade à droga entre adolescentes e adultos. E um problema grave é que em humanos, o quanto mais cedo começa o consumo da droga, por exemplo, álcool, piores são as consequências ao longo da vida. Então, por exemplo, pior a chance ou maior a chance do indivíduo se tornar dependente ao longo da vida. E pensando nisso, apesar de nós não estudarmos humanos nas nossas pesquisas, nós associamos isso à atividade de extensão. Então nós levamos atividades, levamos conhecimentos sobre drogas para adolescentes do ensino fundamental da cidade. Então nós temos um trabalho de extensão que muitas vezes o próprio aluno de graduação, que faz iniciação científica, trabalhando com ratos ou camundongos no laboratório, vai a escolas públicas passar esse conhecimento para adolescentes. Inclusive inserindo o exercício físico, e várias atividades. Em várias atividades. Para a gente fechar essa parte de exercício físico, nós temos o Carlos Roberto. Carlos Roberto. Ele pesquisa o exercício físico relacionado ao álcool. Exatamente. Vamos ver o que ele tem a nos dizer? Roda o VT do Carlos. Sou educador físico, estou aqui com o Marcelo há 2 anos já. A gente trabalha com consumo de etanol e vendo como a atividade física, ou melhor, como o exercício físico consegue ter uma resposta tanto de fator de prevenção a essa pessoa que faz esse consumo de etanol contínuo, ver se o exercício físico vai promover uma alteração em relação a essa procura e, ao mesmo tempo, eu trabalho em comunidade terapêutica. Então, essa possibilidade no tratamento, como que a atividade física pode melhorar na fase que a pessoa não tem essa oferta do consumo numa clínica, por exemplo. Então, o nosso protocolo também tem a ideia, essa ideologia de que quando a pessoa não tem essa oferta desse uso dessa substância que tem prazer, se a atividade física consegue fazer com que gere uma modulação e que possa ser uma forma de não substituir, mas que crie também prazer para que essa pessoa, quando tem essa necessidade de uso, que a atividade física consiga gerar esse prazer que a droga também gera no seu organismo desse indivíduo. Mas o que a gente tem visto já é que os animais que tendem a fazer atividade física contínua têm uma resposta de menor consumo de etanol, tanto na fase contínua de uso, com o exercício físico, e ao mesmo tempo, num período que não tem essa oferta de uso, o etanol, na volta de reexposição, quando ele tende novamente a ter o contato com o álcool, ele tende a consumir menos que o animal que não deixou, ou que não teve atividade física, que foi sedentário. Então a ideia foi comparar essas duas variáveis. Professor, parabéns pelo depoimento do Carlos Roberto, mais um integrante do seu grupo de estudos, né? Isso aí. Professor, para a gente, estamos caminhando, lógico, para o final, a gente poderia ficar horas aqui conversando, mas quem está em casa pode estar perguntando quais as alterações cerebrais ou do cérebro que possam ocorrer, né, para quem é usuário ou quem consome álcool em excesso. Sim. É importante a gente entender que o cérebro é bastante alterado. É um órgão que a gente chama de um órgão plástico, que ele se modifica de acordo com a experiência, de acordo com o que entra em contato com ele. E o álcool altera grande parte do encéfalo, várias porções do cérebro. Existem algumas partes do cérebro que são chamadas de via de recompensa, que são sempre ativadas quando a gente entra em contato com algo que dá prazer. E as drogas têm em comum esse efeito de causar o prazer. A endorfina está relacionada. Então, algumas partes do cérebro, sempre que a gente come algum doce, uma coisa que dá prazer, e as drogas que causam dependência também ativam essas mesmas áreas. Então, cocaína, maconha, álcool, cigarro, também ativam essas áreas do prazer no cérebro. Então, nas nossas pesquisas, em geral, nós investigamos o comportamento, como o comportamento do animal é alterado, e depois, no final, nós olhamos para o cérebro. Existem várias técnicas que nós podemos, por exemplo, retirar uma partezinha do cérebro, ou pegar pequenas fatias do cérebro e quantificar que proteína que está em maior quantidade, em que local que essa proteína se acumulou.
E se isso funciona, se a gente consegue entender qual alteração aconteceu no cérebro, é mais fácil de nós, por exemplo, os farmacêuticos, planejarmos um fármaco que vai atuar naquele local, revertendo aquela mudança causada pela droga. Esse é um dos principais objetivos da sua pesquisa, é isso? Com certeza, é o objetivo final, assim, o principal objetivo. Estamos chegando ao final. O que eu não foquei, eu não perguntei, que o senhor gostaria de destacar nesse finalzinho desse bate-papo? Talvez que a pesquisa científica é muito importante, tanto para a formação de um aluno, que pode atuar em várias áreas, mas para a própria geração do conhecimento. Então, direto ou indiretamente, esse conhecimento gerado na pesquisa científica, por exemplo, gerado numa pesquisa em um pequeno animal, ele pode ser transportado para o humano. E a gente tem exemplos clássicos disso. São imensos. Né? São imensos. Então a gente pode estudar uma droga, um medicamento, até o estresse, que é uma coisa até que estranha a gente falar de estresse num animal, mas a gente pode investigar o estresse ali naquele animal e transportar esse conhecimento para as consequências vistas em humanos. Parabéns. O senhor tem verba de fomento aqui? Sim, nós temos verbas, por exemplo, da FAPESP, que é a principal instituição de apoio à pesquisa aqui no nosso estado de São Paulo, e a própria Unesp, por exemplo, dando bolsa para iniciação científica, a CAPES com bolsa para pós-graduação. Atualmente é um pouco difícil devido à restrição orçamentária, mas nós conseguimos, felizmente. Professor, parabéns pelo seu trabalho, sucesso. Além de tudo, para quem está nos vendo e queira conhecer um pouco mais, o senhor tem alguma coisa na rede social? O que o senhor tem? Realmente, para ajudar na divulgação das nossas atividades, tanto de pesquisa como de extensão, nós criamos um nome para o nosso grupo, que é Grupo de Pesquisa e Ensino sobre Álcool e Outras Drogas. Temos a abreviação PENSAD, como nome do grupo, e nós temos uma página do Facebook, que é @pensad.unesp. Lá as pessoas podem encontrar várias informações sobre drogas, materiais de divulgação, interagir com a gente, planejar eventos e outras atividades. Parabéns. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela, marcelo.marim@unesp.br. Para você conhecer mais sobre o campus de Araraquara, www.ufcfar.unesp.br. Para você ver e rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. No próximo programa, você vai conhecer um novo pesquisador, uma nova pesquisa em evidência. Esperamos por você. Até lá.